Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu gostaria de fazer uma comparação com as Olimpíadas na interpretação, porque como a gente está nesse tema, eu gostaria de classificar em medalha de ouro, de prata e de bronze as modalidades da interpretação. Então vamos começar a nossa classificação. Como que eu colocaria no pódio o tipo de interpretação? Eu acredito que a medalha de bronze vai para a simultânea. Gente, é muito louco isso, porque no início da carreira, a gente acredita que a simultânea é a mais difícil. E a gente fica pensando assim: "Não, consecutiva é muito mais fácil, porque eu já fiz consecutiva quando eu viajei com os meus pais, sei lá para onde, que eu ficava intermediando a conversa dele com o atendente", ou você faz pequenas interpretações consecutivas sem treinamento e acredita que a simultânea vai ser realmente a mais difícil. Até você começar a fazer a consecutiva realmente longa, quando a pessoa fala por mais tempo do que você consegue armazenar ou escrever ou lembrar realmente do que foi dito. Aí você entra num curso e vê que realmente a técnica da tomada de notas é muito mais complexa, que você tem que aprender a fazer símbolos, que você precisa anotar na diagonal, sujeito, verbo, objeto, colocar listado quando é uma lista de nomes ou quando é uma lista de coisas que a pessoa está ali listando. Então, você começa a entender que tem um sistema por trás e você é praticamente você faz uma nova alfabetização de tomada de notas. Então, não é uma coisa simples, não é uma taquigrafia, mesmo que a taquigrafia tenha sido algo que eu tenha feito para poder me ajudar a escrever mais rápido. Não é taquigrafia, é um outro tipo de sistema, é uma nova abordagem, uma nova forma de você anotar no papel. Tem que ter um tipo de bloquinho de notas específico. Enfim, tem várias nuances que fazem com que a consecutiva seja mais difícil do que a simultânea. E aí você começa a ver que, na verdade, realmente a simultânea é mais fácil, é mais tranquilo, porque você fica escondidinho dentro de um aquáriozinho, você não está exposto ali na frente de todo mundo, ou no palco, ou ao lado do orador, tendo que ser visto pelas pessoas e passar a mensagem com tanta eloquência quanto o palestrante. Então, assim, é muito mais tranquilo você estar dentro de um aquário fechadinho, especialmente quando você tá na remota, que você tá na sua casa com a câmera fechada, aí sim, que você realmente tá na sua zona de conforto, e a consecutiva te deixa muito mais exposto, realmente, todo mundo tá te vendo e você tá ali passando muito calafrio, muito nervosismo, como se fosse realmente fazer uma apresentação no palco. Então você tem ambos os nervosismos, de estar passando a mensagem e de estar vivendo aquela situação do orador que está na frente de todo mundo apresentando. Então você tem 2 nervosismos em um lugar só. Então, obviamente que a prata vai para a modalidade da consecutiva, que é justamente essa modalidade que faz com que você seja o orador do outro idioma exposto na frente de todo mundo, fazendo a sua interpretação, tendo uma boa memória, sabendo uma boa tomada de notas e falando aquela mensagem com as suas próprias palavras no outro idioma e sendo julgado por pessoas que acreditam que poderiam fazer melhor do que você. Então, assim, realmente é uma modalidade que eu daria medalha de prata. E por que que eu daria medalha de bronze e de prata para essas 2 modalidades? Porque a medalha de ouro, gente, a medalha de ouro é quando você consegue ter o seu próprio cliente e fazer acompanhamento. Acompanhamento seria a modalidade que você tem um pouco de tudo. Pode ter um pouco de consecutiva, um pouco de simultânea, mas no caso do acompanhamento, é um tipo de modalidade que você tem mais liberdade com o cliente, você já é íntimo daquele seu cliente. Ele é um cliente que te paga diretamente sem intermediários, geralmente não é pago por uma agência. Claro que existe a modalidade de acompanhamento pago por agências? Existe, mas no geral o acompanhamento é feito para aqueles clientes que já te valorizam como profissional e querem que você fique ali ao lado dele, acompanhando você em várias cidades, em vários locais, para você fazer uma interpretação diretamente para ele em várias reuniões de negócio, em vários órgãos, que você acompanha aquela
autoridade, aquela pessoa que está vindo aqui no Brasil, especificamente na minha cidade, por exemplo, em Brasília, começando por aqui, depois indo para o Rio, depois indo para São Paulo, e você é a pessoa que está ali como quase uma assistente pessoal dele, fazendo um pouco de todas as modalidades, mas realmente sendo mais valorizado como profissional. E não que os outros profissionais não sejam valorizados, mas ter um cliente direto, conseguindo negociar com ele diretamente o seu valor, é outro nível. Então, eu não sei se vocês concordam comigo em relação a essa classificação. Se vocês tiverem alguma outra opinião, podem escrever aqui embaixo, compartilhem com os colegas, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais. E eu acredito que esse conteúdo ajuda a gente a pensar um pouco sobre os nossos níveis de dificuldade e fazer essa comparação do que a gente acredita que a gente acha mais difícil, mais fácil ou mais interessante. Eu, com certeza, acredito que essa classificação, para mim, faça muito sentido, porque eu realmente vi que subir dessas categorias foi algo que levou um tempo, foi gradual, e eu acho muito interessante entender a nossa trajetória, saber de onde a gente veio, para onde a gente quer ir. E vejam aí se vocês concordam, se não, e me digam aí o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.